Seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente está no Siman Kuf Kaftet 129 nas Alachot de Rosh Hashanah. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na Alachá Gimel. Kol Hashanah omrim atfilah akel kadosh melech ohev tzedakah umishpat. Durante o ano temos na Tfilah de Amidah duas das brachot. Uma brachá da Amidah termina com akel kadosh e a outra termina melech ohev tzedakah umishpat. E esse é o nusach, essa é a linguagem que a gente usa durante o ano. Chutz min Rosh Hashanah ad lachar Yom Kippurim, שצריכים לומר המלך הקדוש, המלך המשפט. Porém, nesses 10 dias entre Rosh Hashanah, dia 1 de Tishrei, e Yom Kippur, dia 10 de Tishrei, a gente muda essas brachot. Em vez de finalizar ela com aquela Kadosh, Melech Ohev Tzedakah Mishpat, a gente muda elas para Amelech Akadosh, Amelech Amishpat. Obviamente, a brachá de Amelech Amishpat é feita somente nos dias que são dias de Hol, dentro desses 10 dias, porque em Rosh Hashanah, em Shabbat, em Yom Kippur, não temos essa brachá na Amidah. Mas aquela Kadosh muda em todos os dias para Melech Akadosh. Nesses dias, ele explica por que o Kitzur Shulchan Aruch, Lefi shebe'amim ha'elu, Akadosh Baruch Hu mareh malchuto lishpot et ha'olam. Nesses dias, a Kadosh Baruch Hu ele se revela no mundo no aspecto de Malchut, no aspecto de reinado. Uma das funções do rei é julgar o povo. Então, a Kadosh Baruch Hu ele está julgando o mundo nesses dias. Esse é o aspecto com o qual ele se revela no mundo e assim a gente se refere a ele. Então, durante a Tfilah, em vez de falar aquela Kadosh, que a Kadosh Baruch Hu ele é um Deus santo, a gente muda isso para Melech HaKadosh, para um rei Kadosh. אם טעה ואמר הקל הקדוש, או שהוא מסופק אם אמר הקל הקדוש או המלך הקדוש, אם נזכר תוך כדי דיבור אומר המלך הקדוש, ואינו צריך לחזור לראש, וכן בדין במלך המשפט. Se a pessoa errou, falou aquela kadosh, ou ele está na dúvida, ele não tem certeza se ele falou aquela kadosh ou se ele falou amelech akadosh, ele pode consertar ainda se for tor kedei dibur. Tem um conceito na Halakha chamado de tor kedei dibur, que é quando a pessoa percebe logo o erro dele enquanto ele está falando. Não passaram 3 segundos do momento em que ele acabou de falar alguma coisa, ele percebeu que ele falou errado, ele pode consertar. Enquanto não passaram 3 segundos do fim da frase, do fim do que ele estava falando, do fim da brachá, é possível ainda consertar. Isso é válido para diversas situações. Alguém que, por exemplo, pegou um tomate para comer. E sem querer ele fez a brachá de Borei Pri Ha'etz e não Borei Pri Ha'adamah. Se ele percebeu, logo que ele acabou a brachá, que ele falou Borei Pri Ha'etz, dentro de 3 segundos, ele pode consertar para Borei Pri Ha'adamah. Assim aqui também. Se a pessoa falou aquela kadosh nesses dias e logo ele percebeu, se ele estava na dúvida e logo ele percebeu que ele errou, ele pode consertar e falar Amelech akadosh e seguir em frente. Assim também com relação a outra brachá, em vez de falar Amelech hamishpat, ele falou Melech ohev tzedakah mishpat, é possível consertar logo direto. Mas se passar alguns segundos, ou ele já começou a próxima brachá, ou passaram alguns mais que 3 segundos, e ele percebeu que ele falou errado, aí a halakha é o seguinte: com relação a Melech HaKadosh, tem que voltar. Não tem o que fazer, precisa repetir a brachá. Agora, já que as 3 primeiras brachot da Amidah, a brachá de Magen Avraham, de Mechaem Etim, de aquela Kadosh, já que essas 3 brachot são consideradas como uma brachá só, digamos assim, eles são chamados de uma chativá, uma parte só, já que se errou em uma delas, mesmo que seja na última, de aquela Kadosh, em vez de falar Melech HaKadosh, a pessoa falou aquela Kadosh, ele precisa consertar e voltar para o começo, deve-se começar a voltar para o começo da Amidah. Então, alguém que estava fazendo Amidah, em vez de falar Melech HaKadosh, ele falou aquela Kadosh. Se ele consertou na hora, ótimo. Mas se ele não consertou na hora, ou mesmo se ele está em dúvida se ele falou aquela Kadosh ou Melech HaKadosh, volta para o começo da Amidah. Mesmo o Hazan, mesmo que o Hazan tenha errado e falou aquela Kadosh em vez de Melech HaKadosh, ele volta para o começo. Vamos começar de novo como se fosse outra Hazarat Hashatz, como se fosse outra Hazará, e vamos fazer Kedushá de novo. Mas com relação a Melech HaMishpat, caso a pessoa tenha errado e tenha falado o que ele fala durante o ano inteiro, Melech Ohev Tzedakah Mishpat, em vez de falar a Melech HaMishpat, nesse caso, Afilu Yachid, mesmo alguém rezando a tefilá dele sozinho, Eino Tzarech Lachzor Afilu Leotá Brachá, não é necessário voltar, nem a própria Brachá, não precisa consertar ela, pode seguir em frente normalmente com a tefilá. Se ele lembrou
próximo ao fim da brachá, então conserta, mas se já passou mais que 3 segundos, já começou a próxima, não precisa voltar, não tem que consertar, já que de qualquer jeito, mesmo na brachá original, existe a palavra melech, existe a palavra rei, mesmo que não é exatamente a mesma malchut, o mesmo tipo de reinado, porque a brachá normal é melech ohev tzedakah mishpat, que é um rei que ama, que adora a bondade e o julgamento, e aqui a gente muda para melech hamishpat, porque o julgamento é mais forte nessa época do ano, já que de qualquer jeito a pessoa falou Malchut, falou a palavra Melech, não precisa consertar. Bechol Hashanah Tav Amar Melech HaKadosh Melech HaMishpat não tzarich lachzor. Se durante o ano a pessoa confundiu e falou o contrário, às vezes pode acontecer isso Motzei Yom Kippur, na amidade depois de Yom Kippur, a pessoa falou a Melech HaKadosh ou a Melech HaMishpat, não tem problema, pode seguir em frente com a tefilá. Alachá Dalet, Beshabat Arvit, בברכת מעין שבע מגן אבות וכולי, אומרים גם כן במקום הקהל הקדוש, המלך הקדוש. ואם טעה שליח ציבור ואמר הקהל הקדוש, אם נזכר מיד תוך כדי דיבור חוזר ואומר המלך הקדוש, אבל אחר כך אינו חוזר. Também, depois da tefilá de Arvit, temos algo chamado Birkat Mein Sheva. Geralmente na tefilá de Arvit não temos Hazará, não se repete a Amidah, porque a tefilá de Arvit ela não é igual a tefilá de Shacharit e Mincha, a obrigação dela é menor que as outras tefilot, então não temos Hazarat Hashatz, não precisa repetir para aquelas pessoas que não sabem rezar sozinhas, porque a obrigação da tefilá de Arvit é menor que a obrigação das outras, mas no Shabat à noite temos algo chamado Bracha Birkat Me'en Sheva, em que a gente faz um breve resumo em uma brachá só da Amidah. Lá também aparecem as palavras Akel HaKadosh, e nesses dias entre Rosh Hashanah Kippur deve se mudar para Melech HaKadosh, como se faz durante a próxima tefilá. Porém, caso o Shaliach Tzibur, essa é uma brachá que só o Shaliach Tzibur, só o Hazan faz. Caso o Hazan tenha errado e falado aquele Kadosh, se ele lembrou na hora, conserta, se não, segue em frente, já que essa não é a Amidah mesmo, não é a própria tefilá, não é a tefilá da pessoa está fazendo, é só um costume que se faz depois da Amidah. Então, caso tenham errado e o Shaliach Tzibur, o Hazan errou e falou aquele Kadosh, não precisa consertar. Alachá Rei. Im shachach zochreinu, o mikamocha, uchtov, besefer chaim, velo niskar ad shamar baruch ata Hashem, כיוון שמר את השם, גומר את הברכה מתפלל כסדר ואינו צריך לחזור. Outra mudança, outra diferença que temos na Amidah de Aseret Emei Teshuvah, desses dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, são algumas frases que falamos, 4 frases que falamos no meio da Amidah. Zochreinu, Mikamocha, Uchtov Lechaim, Besefer Chaim. Temos alguns trechos que são acrescentados, aparecem em todos os Sidurim, esses trechos devem ser falados. Porém, se a pessoa esqueceu e ele chegou no fim da Brachá e falou o nome de Hashem, no momento em que o nome de Hashem foi falado, em que a pessoa falou Baruch Ata Hashem, qualquer uma das brachot que aparecer aqui depois, não precisa mais voltar, não precisa completar o que foi perdido. Esses daqui são pedacinhos que são acrescentados, se acrescentou, esse é o ideal, se não, enquanto não falou o nome de Hashem, enquanto não falou Baruch Ata Hashem, volta, completa e segue em frente, mas se falou o nome de Hashem, acabou, já não tem mais necessidade de voltar. וכן אם שכח לומר וכן תן פחדך וחתם המלך הקדוש ואפילו לא אמר עדיין רק ברוך אתה השם חותם המלך הקדוש ואומר אתה בחרתנו. Assim também com relação à Tfilat Amidah de Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah, na brachá de Atah Kadosh, a gente não vai direto para o fim da brachá de Baruch Atah Hashem Melech HaKadosh, temos um acréscimo que aparece na Amidah, o Vechen ten pachdecha Hashem Elokeinu al Yisrael Amecha e etc. Porém, se a pessoa não estava prestando atenção, infelizmente, ele não estava lendo no Sidur, não estava prestando atenção na tefilá que ele estava fazendo, e ele falou Atah Kadosh e terminou Baruch Atah Hashem Melech HaKadosh, e percebeu que ele não falou essa parte da Amidah. Quem quiser pegar um machzor, dar uma olhada, abrir, vai perceber que antes de Melech HaKadosh temos um acréscimo que é diferente do resto do ano. Se a pessoa terminou a brachá e falou Baruch Atah Hashem Melech HaKadosh, mesmo que ele só falou Baruch Atah Hashem, falou o nome de Hashem, termina Melech HaKadosh, o que perdeu, ele segue em frente para Atah Bechartanu. Mesmo que ele deveria ter feito essa parte, caso ele já tenha falado o nome de Hashem, Baruch Atah Hashem, e falou ou não falou a Melech HaKadosh, só o fato de ter falado Baruch Atah Hashem, já terminou essa brachá, ele termina Melech HaKadosh e segue em frente para Atah Bechartanu e não tem necessidade de consertar.